Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente junto com todos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, abordando o tema que nós estamos trabalhando nesse quarto trimestre de 2020, que nos fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, baseada no sofrimento e restauração do patriarca Jó. Desta feita, eu quero trazer para você o ensinamento da lição de número 7, que nos fala sobre a teologia de Bildade e nos traz uma pergunta: se há sofrimento, há pecado oculto? Então, sobre esse assunto nós iremos tratar. Eu quero contar com a sua atenção e participação. Mas antes de começarmos a aula, eu quero pedir que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, deixe os seus comentários, ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as atualizações que são feitas no canal. E mais importante de tudo, deixe o seu like ou dislike para que você possa estar determinando a relevância desse vídeo para a tua vida, mas não somente isso, para que você estimule o nosso canal a prosperar, a continuar com esse trabalho de propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Então vem conosco, será um prazer enorme mais uma vez trabalharmos juntos, mais um outro assunto relacionado a esse tema. Eu quero também de antemão dizer para você que eu estarei projetando a imagem da lição na tela, então se você não tem lição, não se preocupe, você vai poder acompanhar em loco, basta só dar um print na tela ou acompanhar devagarzinho para que você possa estar até participando também da leitura junto comigo. É um prazer estar com você novamente para mais uma aula. Vem conosco. Vamos lá. Vamos ver o que é que nos diz esta maravilhosa lição. A fragilidade humana e a soberania divina, como eu disse, e a pergunta sobre o tema de hoje. Se há sofrimento, há pecado oculto? Olha que pergunta interessante. Vamos ver aqui onde é que está o nosso texto áureo. Jó capítulo 8, verso 4, que diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática nos diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Vindo para a leitura diária de segunda a sábado, que eu sempre recomendo que você utilize como seu devocional, os textos atrelados à lição nos dizem assim. Na segunda, até quando falarás tais coisas? Na terça, Deus perverteria o direito e a justiça? Na quarta, como se usam as palavras? Na quinta, que tipo de tratamento é devido? Na sexta, a soberania de Deus. No sábado, qual é a condição do homem? Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 3 capítulos diferentes. Jó capítulo 8, Jó capítulo 18 e Jó capítulo 25. Então, capítulo 8, verso 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Sobre essa leitura, sobre esses textos, nós iremos nos debruçar nessa lição.
Os hinos sugeridos são o 255, 256 e 539 da harpa cristã. O objetivo geral para essa aula nos fala sobre mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos. O primeiro é destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Depois, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E, em terceiro lugar, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, sobre isso estaremos tratando. A teologia do amigo de Jó, Bildade, é o destaque dessa lição. Veremos que ela apresenta um caráter justo e reto, de acordo com as tradições que ele aprendeu, de acordo com o arcabouço contextual que fazia parte do seu cenário e do seu cotidiano. Nessa teologia, ele coloca a sua posição de um Deus que é justo e reto em contraposição ao pecado ou ao suposto pecado de Jó. Iremos perceber que na defesa da debilidade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, ele se baseia nisso, sem contudo se guiar nos princípios espirituais, porque ele parte do pressuposto de que Jó está em pecado. Quando nós que já lemos o contexto e percebemos desde o primeiro capítulo que isso não é uma realidade. Foi Deus quem colocou Jó à prova através de um momento pontual e específico para que Jó pudesse comprovar sua fidelidade. Iremos analisar também a ideia que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe dos homens mortais. Um Deus que é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, iremos ver também a contraposição que Jó fez. O tópico de número 1 nos chama a atenção para o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. Isso é inegável, isso é evidente, isso é claro. A teologia de Bildade possui muitas semelhanças com a teologia de Elifaz. As ações de Jó, segundo ele, não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Olha que coisa interessante. O que é que Bildade enxergava? Que Jó estava em pecado. E que se Jó estava em pecado, ele não podia contra-argumentar, mas se arrepender. Porque se Jó alegava que não estava em pecado, Deus não teria autonomia para puni-lo, uma vez que Deus não pune quem é justo. Essa era a interpretação de Bildade, essa era a interpretação teológica que ele tinha diante do cenário que estava posto diante dele. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. A teologia de Bildade, então, pode ser caracterizada em duas esferas, né? A dos maus e dos bons, dos justos e dos injustos. Bildade assevera que os filhos de Jó, por exemplo, foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, para Bildade, o problema estava todo aí. Jó precisava reconhecer o seu pecado. Se aquilo estava sobrevindo, era porque algum mal havia, porque Deus não pune quem é justo. Essa era a interpretação dele. Um segundo aspecto é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele traz com essa teologia uma compreensão incompleta, limitada, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó é oriundo de um pecado oculto. Assim, outra compreensão também é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Olha que coisa interessante para nós refletirmos. E aí, enfatizando o que ele expressou.
Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de Bildade não é o da graça que flui de Deus, mas do esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem perante Deus. Aí você pode até me questionar, mas Bildade não vivia no tempo da graça. Pois é, mas se nós observarmos a trajetória de muitos personagens bíblicos do Antigo Testamento que também não viviam no tempo da graça, já tinham essa compreensão de que o seu relacionamento, a sua intimidade e o cuidado de Deus para com eles não estava baseado na sua meritocracia, mas no favor divino, na misericórdia divina, na graça que Deus revelara. Bildade tinha uma compreensão limitada de Deus e uma teologia que era restrita a um ponto de vista. Ele não conseguia enxergar que a situação de Jó era uma situação pontual e nada tinha a ver com o senso de justiça, porque Jó não estava em pecado, mas por pressuposto ele acreditava que Jó estava em pecado. Um outro aspecto é o da imperfeição humana. Diante da defesa lógica ou teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Olha como Jó faz um questionamento muito pertinente. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Olha a declaração: ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Olha que interessante. Então perceba que Jó tem um argumento muito forte em relação à postura do seu amigo. A linguagem é poética, claro, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Perceba que aqui o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam que sim. Jó responderia que não. Que coisa tremenda. Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó. E isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado. Esse era o caso de Jó. Jó estava sofrendo porque Deus permitiu que ele fosse tentado, provado pelo diabo. Mas Deus, desde o capítulo 1 do livro de Jó, na leitura iremos perceber que Deus dá testemunho de Jó, dizendo: viste tu meu servo Jó? Ele é homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Deus já afirma que Jó vive em integridade. Portanto, essa teologia de Bildade está equivocada, assim como estava equivocada a teologia de Elifaz também, porque enxergava com um único prisma, não pedindo ao Senhor uma visão espiritual e uma interpretação ampla acerca do cenário e do caso pontual. Segundo aspecto, ou segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição é o que vemos aqui. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Por que a alegação segue por essa linha? Porque Bildade não estava atentando para o caso pontual. Ele estava defendendo uma ideologia em detrimento do cenário que se colocara diante dele. Porque se Jó não tinha pecado, ele precisava buscar uma nova compreensão para aquilo que ele acreditava. E não afirmar que Deus pune quem é injusto e abençoa quem é justo, e Jó se estava sofrendo é porque era injusto e, consequentemente, tinha algum pecado oculto ali. Essa não era a interpretação mais adequada que Bildade deveria fazer. Ele deveria se atentar para a circunstância, despindo-se
do tradicionalismo, da religiosidade, do moralismo. Porque Deus requer de nós um relacionamento, requer de nós uma compreensão baseada na inspiração que Ele mesmo dá através do seu Espírito quando nós fazemos a nossa inferência sobre o texto bíblico. O que é que a Bíblia diz para nós? Aquilo que ela quer dizer. Mas como é que nós iremos chegar nesse consenso? Pedindo a Deus que nos ilumine, porque como seres humanos somos tendenciosos a buscar na interpretação bíblica uma maneira de atender às nossas necessidades particulares. Quando, na verdade, a Bíblia é o que ela diz ser e nós devemos nos submeter à palavra de Deus assim como ela é. Vamos continuar. Subtópico de número 2. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então, quando Bildade olhava para Jó, ele enxergava isso. Mas Jó tinha uma interpretação mais abrangente que ia além. Se nós olharmos para o panorama bíblico, iremos perceber que o próprio salmista se questiona e questiona a Deus ao ver que o ímpio prospera. E de fato prospera. Mas temos que ter a plena consciência de que a recompensa que Deus estabeleceu para nós é de uma vida eterna, é de uma vida com Ele, é numa perspectiva espiritual, numa perspectiva de coisas incorruptíveis. Nós, aos olhos humanos, sequer conseguimos ter a compreensão do que é prosperidade na sua plenitude. Então, isso não é parâmetro. É como olhamos na nossa sociedade hoje, em algumas denominações que pregam que se você cresce financeiramente, ou se você desenvolve profissionalmente, ou se você conquista bens materiais em diversas áreas, isso é prova de que Deus está com você e que o contrário não é verdadeiro. Só que existem situações pontuais. Cada um de nós somos particulares, somos indivíduos únicos. E Deus se revela para nós e tem propósitos específicos para a vida de cada um de nós. O fato é que nem todos serão ricos financeiramente falando, mas não significa que as pessoas que não ficaram ricas não têm Deus consigo. Por outro lado, também há muitas pessoas que ficaram ricas e que são ricas, mas que não usufruem da presença de Deus consigo. Porque Deus não pode ser caracterizado ou a sua presença medida através dos bens materiais que nós possuímos. Porque a plenitude de Deus na vida de um homem se revela de outra forma. E não podemos abrir mão de entender que isso está relacionado diretamente ao propósito que Deus tem a realizar na vida daquela pessoa. É só olharmos para a Bíblia Sagrada. Olha a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesma família, filhos, descendentes, porém tiveram trajetórias diferentes. Olha a vida dos profetas. Os maiores, os menores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas tiveram trajetórias diferentes. Olha a vida dos discípulos de Cristo. Homens que tinham a sua particularidade, a sua individualidade. Uns mais preparados, outros menos. Porém, todos estavam ali submetidos ao propósito. Uns morreram de forma confortável, outros morreram de forma trágica. Mas Deus, segundo a sua vontade, atuou na vida de cada um deles, como quis fazer.
Então, o fato de termos vidas diferentes, andarmos em uma perspectiva diferente, ou de repente não termos ou não usufruirmos das mesmas coisas humanamente falando, não significa que Deus está com um em detrimento do outro. Na vida de cada um, Deus faz segundo a sua vontade, assim como fez na vida de Jó. Contemplando a cruz. Capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mais adiante, ou diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender, ao invés disso apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz, quando diz: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor, na etimologia da palavra, no hebraico, significa alguém que defendia um familiar que não podia fazer uma defesa própria. Olha que coisa interessante. Jó teve uma iluminação profética acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário. E por isso ele coloca o Senhor na posição como aquele que o justo. Precisamos ter esse tipo de interpretação, porque a inspiração vem do Senhor. E é essa inspiração que o Senhor quer nos dar para que possamos caminhar na trajetória que a palavra de Deus nos direciona. Tópico de número 3, já chegando ao final. O pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes a mesma coisa que já havia dito. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina, um Deus grande e poderoso. E não há nada de errado quando ele defende essa ideia. Isso faz parte dos atributos de Deus. Um Deus que é onipotente, um Deus que é grande, um Deus que possui várias características, algumas que ele comunica com o ser humano e outras que ele não comunica com o ser humano porque são exclusividade dele. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o mesmo Deus revelado na Bíblia. As ideias que Bildade defende estão muito conectas com aquilo que a doutrina do deísmo do final do século XVIII defende. Que Deus é aquele que criou o mundo, mas não participa dele. Olha que coisa interessante. Nós, como cristãos, não acreditamos nisso. Acreditamos que Deus, além de criar o mundo, o sustenta e o governa. Mas quando Bildade traz essa teologia, ele coloca Deus num patamar inalcançável. Quando nós percebemos que pela Bíblia Sagrada, Deus proporcionou meios para que nós pudéssemos nos relacionar pessoalmente com Ele. É um Deus onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Como andaste ou como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? É aquela ideia, não podemos enxergar ou interpretar a revelação de Deus por um único prisma, porque os atributos de Deus não são excludentes, muito pelo contrário, eles atuam em unidade, eles se unem no sentido de transmitir a completude que há no próprio Deus.
Então Deus não é amoroso em detrimento da justiça, nem justo em detrimento do seu amor. Ele é amor e é justiça, as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui o autor ainda coloca: Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo em seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Coisa interessante. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas é igualmente amor. Olha que interessante. Deus é pleno, Deus é amplo, Deus é abrangente, Deus é completo em si mesmo. O problema é que nós temos às vezes um ponto de vista limitado, e diante desse ponto de vista limitado nós queremos limitar quem é Deus. Mas eu espero que você tenha assimilado aquilo que eu trouxe nessa lição, interpretado de forma coerente a teologia que Bildade apresenta perante Jó e a contraposição que Jó faz de forma sábia, apresentando um Deus como de verdade ele é. Na conclusão, o autor traz para nós, que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para o moralismo de natureza religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. E nós já vimos que Jó consegue confrontar isso de forma muito categórica. As perguntas para reflexão. Como a teologia de Bildade pode ser classificada? Em 2 esferas, maus e bons, justos e injustos. O que Deus já havia testemunhado de Jó? Deus havia falado acerca da sua integridade e da sua justiça. Para Bildade, por que as desgraças se abateram sobre Jó? Para ele ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Segunda lição, qual o significado da palavra redentor? Como eu disse, vem do significado hebraico, que é alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Então é uma alusão ao próprio Cristo que se colocou em nosso lugar. Como Deus deve ser visto conforme as Escrituras? Não apenas em sua força, mas sobretudo através do seu amor. Ele nunca exaltou poder e grandeza acima do amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Então eu quero pedir que você guarde esses ensinamentos no seu coração, que você possa aplicá-los no seu cotidiano, para que você seja edificado, para que você seja transformado, para que você seja capacitado, para que a bênção do Senhor esteja sobre você e você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse momento tão oportuno, por esse momento em que estivemos juntos. Aguardo você para a próxima lição. Enquanto isso, vá degustando esse ensinamento e crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu dislike, faça os seus comentários e eu aguardo você para uma próxima lição. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Foi um prazer estar com você mais uma vez.